Você já parou para pensar como devia ser difícil investir na bolsa de valores lá nas décadas de 70, 80 e 90? Como as poucas pessoas que se aventuravam nessa atividade conseguiam as informações essenciais para analisar os indicadores das empresas que desejavam investir? A nossa bolsa de valores tem mais de 130 anos. Não tenho dados exatos de quantas pessoas investiam em empresas nas décadas de 70 a 90, mas dados mostram que nos anos 2000 era um total de apenas 85 mil pessoas. Mas isso quer dizer que o brasileiro não se interessava por investimentos? Acredito que não. O fato é que o acesso aos investimentos e também aos indicadores das empresas era uma coisa muito complicada, inacessível para a maioria das pessoas. Após a chegada da internet e com ela a chegada de ferramentas mais modernas, investir se tornou extremamente simples e acessível a todos. Hoje nós conseguimos analisar indicadores de empresas e comprar participação em grandes empreendimentos com um simples toque no nosso celular. Com essa revolução tecnológica no mercado, o número de pessoas investindo na bolsa vem batendo recordes ano após ano, superando agora em 2023 a marca de 6 milhões de investidores em renda variável. Com isso, cresceu também a necessidade de cada vez mais acesso às informações essenciais aos investidores. Para isso, nós temos à disposição dezenas de ferramentas. Nesse vídeo, eu quero trazer 5 sites que nos mostram essas informações consolidadas e nos ajudam muito a decidir onde devemos investir o nosso dinheiro. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Gustavo, você está no canal Fazenda de Renda. Antes de mais nada, se você gosta do nosso conteúdo, tem interesse em ver mais vídeos aqui no nosso canal, deixa o like, se inscreva, isso nos ajuda e nos motiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês. Sem mais demora, bora pro vídeo. É importante ressaltar que a ordem que eu estou apresentando os sites aqui não tem absolutamente nada a ver com a qualidade deles. Não é um ranking, é só uma lista, ok? Para você encontrar qualquer um dos sites que eu vou mencionar, basta digitar no Google o nome deles ou acessar diretamente pelos links que eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo. Então vamos para o primeiro site, é o Fundamentei. Fundamentei é um site muito interessante. Logo na página inicial, podemos ver que eles nos oferecem informações sobre mais de 6.600 ativos, entre ações, fundos imobiliários, stocks, REITs. Seu uso é muito simples também. Basta a gente digitar na busca, o ticker que a gente quer pesquisar ou o nome do ativo que a gente quer analisar. Então vamos pesquisar aqui por um ativo, por exemplo, a Sanepar, ticker SAPR, para ver o que esse site nos oferece de informações. Consegue ver logo abaixo todos os tickers que são negociados. Então a gente tem aqui o SAPR3, que são as ações ordinárias, a gente tem SAPR4, que são as ações preferenciais, e SAPR11, que são as units da Sanepar. Uma breve descrição do que é a empresa, então ela é responsável pelo fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto e serviços relacionados no estado do Paraná. Ela atua no setor de saneamento. Inclusive, se a gente clicar aqui no setor, a gente consegue ver outras empresas também listadas aqui que são relacionadas ao mesmo setor. Eles têm também aqui algumas avaliações dos usuários, Então, de acordo com 77 votos aí nos últimos 12 meses, a Sanepar tem uma avaliação de 4.2 de 5 aqui dos usuários do site, da Fundamentei. Ele mostra também algumas informações aqui para imposto de renda, principalmente aqui o CNPJ, é uma informação bem importante. O índice do Reclame Aqui, das reclamações que são feitas no site do Reclame Aqui, Então a gente pode ver que a Sanepar aí tem uma nota 4 de 10 lá no Reclame Aqui. É uma forma também de analisar a qualidade da empresa. Descendo um pouco mais, então, mostra informações como, por exemplo, quem é o CEO, o segmento de listagem, ela é listada lá no nível 2, tem 100% de tag along, tanto nas ordinárias, nas preferenciais, na unit. Mostra também o free float em cada uma delas. Quem é o sócio majoritário, no caso aqui o estado do Paraná, com 60% das ações ordinárias, o governo. Aqui mostra também mais detalhes, como, por exemplo, onde é a sede da empresa, o ano da fundação, quando que ela foi listada na CVM, o número de funcionários que ela tem, quase 6.200 funcionários aí em 2022, o website,
o CNPJ da empresa aí para declaração do imposto de renda e uma série de outras informações sobre a empresa. Aqui também a Fundamentei nos dá acesso direto, por exemplo, ao site de relacionamento com investidores. Então é um link direto lá para o RI da Sanepar e também para o site da B3. Descendo mais um pouco aqui no site, algumas informações principais aqui da empresa relacionadas a market cap, ano de fundação e outras informações, né? A gente consegue também aqui analisar informações sobre o valuation da Sanepar SAPR4, por exemplo, aqui, ó, ele dá as informações detalhadas, né? Preço sobre VPA, preço sobre EBITDA, preço sobre FCO, PL ajustado, VPA, LPA ajustado, uma série de informações aqui. O site também mostra pra gente aqui alguns comunicados que foram publicados na CVM, né? Então a gente consegue ver aqui em qual data que foi, por exemplo, no dia 6/10 fez um comunicado ao mercado. Clicando diretamente aqui, ele já abre pra gente qual é esse comunicado pra gente poder fazer uma análise bem detalhada aí do que está acontecendo com a empresa. Tem algumas funções aqui que é para quem é assinante premium do site aqui, né? Que consegue ver outras informações, como por exemplo, ativos imobilizados, ativos intangíveis, participação em sociedades, o endividamento da empresa, eventos corporativos, dividendos, né, detalhamento de dividendos aqui, tudo para quem é assinante premium da plataforma. Descendo um pouco mais, o site mostra para a gente aqui um gráfico, né, com a cotação histórica da Sanepar, né? A gente consegue filtrar aqui, por exemplo, no último mês, últimos 3 meses, nos últimos 5 anos, e aqui com certeza mais informações aí em outros ativos que têm essas informações disponíveis. Então, assim, é um site bem fácil de encontrar as informações mais básicas aí sobre os ativos, de forma bem clara, uma apresentação muito limpa na tela ali. Então, é um site que eu gosto bastante de utilizar aí para fazer algumas pesquisas aí, algumas análises. Dando sequência aí na nossa lista, o número 2 é o site Fundamentos. A lógica por aqui é basicamente a mesma. Você digita na busca o ticker ou o nome do ativo que você deseja analisar e acessa diretamente os dados. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa aqui da Ambev. Aqui na aba de detalhes, ele mostra pra gente algumas informações bem interessantes aqui sobre a Ambev, que é a empresa, no caso aqui, que nós estamos analisando. Então ele mostra aqui, por exemplo, o valor de mercado, o valor da firma, inclusive passando o mouse em cima ali, ele fala o que é cada um desses indicadores ali que podem causar algum tipo de dúvida. Então, o valor da firma aqui é calculado somando o valor de mercado da empresa e diminuindo a sua dívida líquida. O número de ações, né, que seriam aqui somados todos os tipos de ações da Ambev, né, seja ordinárias, preferenciais e por aí vai. Data do último balanço, em qual setor que ela está, o setor de bebidas, no subsetor de cervejas e refrigerantes. Mostra aqui pra gente a cotação, né? A última cotação dela aqui em 6/10/2023, sendo negociada lá a R$ 13,19. O tipo, né, de ação, a BEV3 aqui, então, é do tipo ordinária. Qual que é o volume negociado por dia aqui, que é uma informação bem importante. Mostra aqui uma variação nas últimas 52 semanas, né? Então, ela atingiu um mínimo de R$ 12,86 e o máximo de R$ 16,03. Mostra aqui pra gente o valor patrimonial por ação, né, de R$ 5,40. Mostra também o informativo do lucro por ação, de 91 centavos. Aqui mostra um pouco sobre as oscilações, né? O dia, oscilação no mês, nos últimos 30 dias, nos últimos 12 meses, né, quanto que ela oscilou, e também anual, né? Em 2023 ela teve queda aí de 9,16%, em 2022 ela caiu 1,65%, em 2021 ela subiu 2,39%, então você consegue ter uma visão dessas oscilações aqui diretamente na página principal. Aqui mais para baixo os indicadores de valuation, né? Então PL, P sobre VP, P sobre EBITDA, PSR, preço sobre ativos e uma série de outros indicadores aí importantes no momento da gente fazer uma análise fundamentalista da empresa. Também indicadores de rentabilidade, que são extremamente importantes no momento da nossa análise, né? Então, ROI, o ROIC, EBITDA sobre ativo, crescimento da receita, margem bruta, margem EBIT, margem líquida. As principais informações que a gente precisa aqui, a gente consegue achar aqui diretamente na página inicial do site. Também indicadores de endividamento, que são muito importantes. Aqui um resumo do balanço patrimonial, demonstrativos, resultados. Então tem uma série de informações relevantes, né, aqui nessa página de detalhes. Aqui também a gente consegue acessar alguns gráficos, né? Então tem alguns gráficos aqui de balanço patrimonial, por exemplo, ativos, dívida líquida, patrimônio líquido, demonstrativos
demonstrativos de resultados também, a receita líquida, as margens, EBIT. Então dá para fazer uma análise bem interessante aqui baseado nas informações do site, tá? Fluxo de caixa, o gráfico aqui dos indicadores, né, fundamentalistas, retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre o capital investido. Aqui mais algumas informações, por exemplo, quem são os acionistas, né, da Ambev, né? Então as empresas que têm maior participação aí na societária, né, na Ambev, quem são os principais acionistas, uma série de outras informações aqui importantes, como por exemplo aqui a parte de proventos, né? A gente consegue ver aqui todos os proventos que foram pagos pela empresa aí para os seus acionistas, né? Então a gente pode ter uma visualização de cada evento ali individual mesmo, a gente pode ter essa visualização também agrupada por ano, né? Então a gente consegue ver aqui que, por exemplo, em 2020 pagou 41 centavos, em 2021 68, em 2022 76 centavos aqui, né, de proventos aqui, claro, por ação. E também conseguimos ter uma visualização das cotações da empresa, né? Então a gente consegue ter uma ideia aqui de como foi a oscilação, né, da cotação da empresa, né? Consegue dar um zoom aqui, por exemplo, no último mês, no último ano e o máximo que foi aqui. Também conseguimos dar uma olhada aqui embaixo aqui em volume negociado, também pode ser uma informação importante aí na análise. Então o site Fundamentos aí é um site também que eu indico como uma boa ferramenta aí se você busca informações mais detalhadas sobre os ativos que você está pesquisando. O próximo site que eu quero mostrar para vocês, que é o número 3 da nossa lista, é o Status Invest. Na minha opinião, o Status Invest é o mais completo e um dos que eu mais utilizo hoje em dia. Porém, para quem está chegando agora, a grande quantidade de informações que ele oferece pode confundir um pouco. Então eu recomendo que você tenha bastante atenção ao utilizar esse site para tirar o maior proveito dessas informações apresentadas. Na página inicial aqui ele tem alguns rankings aqui de ações, né, as que tiveram maior alta, maiores baixas, as que tiveram comunicados recentes. Então ele faz aí uma série de classificações, né? Tem áreas específicas aí para vários segmentos de ativos aqui. Assim como os outros sites que eu apresentei aqui a gente também pode buscar por ações, por fundos imobiliários e qualquer outros ativos que a gente queira fazer uma análise mais aprofundada. Vamos colocar, por exemplo, aqui uma pesquisa de um fundo imobiliário, o MAL11, por exemplo. Então aqui ele dá para a gente já de cara algumas informações bem importantes, né? Então o valor atual, né? A cotação atual desse ativo, né? Ele mostra informações interessantes também, né? Por exemplo, a mínima em 52 semanas de R$ 97,02, a mínima no mês atual de R$ 116,46. Da mesma forma, a máxima nas 52 semanas, ele bateu lá R$ 119,69, sendo que a máxima dentro desse mês aqui foi de R$ 117,65. Mostra também informações, por exemplo, do dividend yield pago por esse fundo imobiliário aí nos últimos 12 meses, né? Então, tanto em porcentagem quanto em valor mesmo, né? Então é uma informação bem útil aí, bem importante quando a gente está analisando um fundo imobiliário. Ele mostra para a gente aqui a valorização desse ativo, né, nos últimos 12 meses. No caso aqui do MOL11, ele valorizou 7,93%. E no mês atual, ele vem caindo 0,24%. Aqui a gente consegue ver um gráfico da cotação do MOL11, né? Então um gráfico bem simples aqui. A gente pode ter uma visão aqui de 1 dia, 5 dias, 30, 6 meses, 1 ano e até 5 anos aqui, né, de informações sobre o MAL11 aqui. Ele faz uma comparação interessante da volatilidade do MAL11, né, frente ao IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, né? Então a gente pode ver aqui que o IFIX, enquanto ele está com a volatilidade considerada bem baixa, né, o MAL11 tem uma volatilidade maior relacionada ao IFIX, né? Então é interessante a gente ter essa noção aqui, né, por um gráfico bem simples aqui. Mais para baixo aqui, mais algumas informações bem interessantes, né? Valor patrimonial por cota, P sobre VP, o valor que ele tem em caixa aqui, né? Tanto em porcentagem também quanto em valor mesmo em moeda aqui, número de cotistas, também uma informação bem interessante numa análise de um fundo imobiliário. Aqui ele mostra também a liquidez média diária do fundo imobiliário, qual que é a participação dele dentro do IFIX, né? De 0,893%, né? A participação do MAL11 no índice do IFIX, é bem interessante essa informação também. Aqui ele mostra aqui o volume de negociações do MAL11, né, em setembro de 2023, teve um total de 76.977 ações negociadas, num volume de R$ 53.122.531 aí.
já negociados em setembro. Mostra informações sobre o último rendimento, né, que foi de 85 centavos, que foi pago por cada cota. É um rendimento aí de 0,7246%, né? Com base na cotação de 117,31, que era a cotação da data base dele, né? E isso foi pago em 15/9/2023. E também mostra informações do próximo rendimento. O próximo rendimento também vai pagar 85 centavos, né? A mesma porcentagem aí. A cotação base aqui de R$ 117,30 e o pagamento vai ocorrer em 16/10/2023. Aqui também a gente pode ver mais para baixo informações bem detalhadas sobre os dividendos pagos pelo MAL 11, inclusive com uma comparação, né, o que foi pago naquele mês em 2022, 2023. Então a gente consegue ver aqui, ó, claramente que o MAL 11 vem pagando mais em 2023 do que ele pagava lá, comparado, né, ao que ele pagava lá em 2022. Isso também é uma visão bem legal aí. A gente consegue ter essa visão aí nos últimos 5 anos, ou até mais aí, né? No caso aqui do MAL 11, desde 2018, né, que a gente tem as informações, que também podem ser agrupadas por ano. Então eu consigo ver aqui tudo que o MAL 11 pagou de dividendos, ó. Em 2018 pagou 7,26, 6,46, 2021 pagou 6,54, 2022 8,98 e 2023 até o momento pagou 7,20 de dividendos, né? Também mostra esse pagamento de dividendos aqui em formato de tabela, né? Então cada um deles, né, com a data com e a data do pagamento aqui e o valor que foi pago efetivamente. Se houverem no fundo informações de desdobramento ou grupamento das cotas, né, ele vai mostrar aqui também, né, as subscrições que já aconteceram aqui para o MAL 11. Também mostra algumas informações interessantes aqui sobre o MAL 11, por exemplo, o CNPJ, que é uma informação muito útil lá quando você precisa fazer a declaração do imposto de renda, né? O nome dele no pregão, a data de início do fundo, né? Então começou lá em dezembro de 2017, ele tem a duração indeterminada, o tipo ANBIMA dele é renda e o segmento dele é shoppings. Informações sobre a administradora também, aqui tem o site, e-mail, telefones para entrar em contato aí com o administrador, tipo de gestão ativa, público-alvo e investidores em geral. E aqui para baixo ele dá informações mais detalhadas para a gente, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver a evolução do patrimônio líquido, então a gente consegue ver essa evolução aí, por exemplo, nos últimos 5 anos, ou até mais, né? Desde 2017, como que o patrimônio líquido do fundo vem evoluindo, né? Então a gente consegue já bater o olho aqui e notar que o patrimônio dele vem crescendo, né, ao longo do tempo aí. E traz também informações detalhadas aqui sobre o resultado do ativo, né, comparação com outros trimestres ou outros anos aqui, de como vem a evolução dele, né. Mostra outros gráficos interessantes que também podem ser usados nas nossas análises, né, valor a receber, por exemplo, o caixa do MAL 11, como que está o caixa, valores que ele tem a pagar. E aqui para baixo também ele dá um resumo, né, do portfólio do MAL 11, no caso o fundo imobiliário aqui, né, quais são os imóveis ou terrenos que ele tem no seu portfólio, né. No caso do MAL 11, então aqui a gente consegue ver que ele tem participação aqui no Shopping Madureira, no Campinas Shopping, Boulevard Shopping Feira, Shopping Tabuão, Shopping Parque Sul, Shopping Suzano. Ao todo aí são 9 empreendimentos aqui que o MAL 11 tem participação, né? Ele mostra também aqui a distribuição por estado, né? Então tem empreendimentos no Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui ele mostra informações de outros fundos imobiliários que o MAL 11 investe, por exemplo, né? Então o MAL 11 também investe em RBRF e MGHT11, né? Então é um fundo de fundos e um fundo de hotéis aqui. Também mostra aqui que o MAL 11 tem investimentos em renda fixa aqui no Itaú. Ele mostra aqui também uma informação bem legal, né? Que são, por exemplo, fundos imobiliários que têm o MAL 11 no seu portfólio, né? Então todos esses fundos aqui possuem participação do MAL 11 no portfólio deles, né? Aqui também mostra informações, né? Comunicados que o MAL 11 fez aí, né? Consegue ver aqui com bastante facilidade também todos esses comunicados com link direto, né? Os índices que tem o MAL 11 na sua composição, né? Então, por exemplo, o IFIX, o XFPI também, né? Que é o índice XP de fundos imobiliários, todos eles têm dentro do índice aqui participação do MAL 11. Então, no caso, por exemplo, no IFIX, ele tem uma participação de 0,893% do IFIX. Também tem um calendário de eventos, né? Então, por exemplo, aqui no calendário, no dia 16, mostra que o MAL 11 vai fazer o pagamento lá dos seus dividendos, de 85 centavos.
Então é bem legal também essa visualização. Bom, acho que deu para ter uma boa ideia aí do quão completo é o site do Status Invest, né? E como que a gente consegue achar aí bastante informação bem útil nesse site também aí para os nossos investimentos. O quarto da nossa lista é o site do Investidor 10. Esse também está entre os sites que eu mais utilizo. Uma vantagem dele é justamente ser de leitura mais simples, um pouco mais objetivo que o Status Invest. Então ele mostra um pouco menos de informações, mas ele mostra de uma forma um pouco mais clara algumas dessas informações. Ele também apresenta uma boa quantidade de informações aqui, suficiente para a gente fazer uma análise bem aprofundada. Aqui na página inicial do Status Invest, a gente consegue aqui visualizar, ele faz, por exemplo, alguns rankings de ações, maiores valores de mercado, por exemplo, aqui liderado pela Petrobras, depois Vale, Itaú, Ambev, VEG, as que têm o maior dividend yield, Petrobras, CSNA, Mitre, as que têm maior receita, também Petrobras encabeçando aqui, JBS, Itaú, Banco do Brasil, Raizen, também mostra os ETFs mais negociados, né? Então, BOVA11, SMAL11, VVB11, todos os ETFs aqui, os que mais são negociados aqui, né? Ranqueados aqui logo na página inicial do site aqui. Da mesma forma que nos outros sites, se a gente pesquisar por um ativo aqui, então, por exemplo, vamos colocar aqui a VEG. Então, fazendo a pesquisa aqui, a gente já cai numa página dedicada, né, a informações exclusivas do ativo que a gente está analisando, né? Então, a gente tem de cara aqui qual que é a cotação da VEG, né, no momento atual, qual que é a valorização nos últimos 12 meses dela, o PL, P sobre VP, o dividendo que ela vem pago, né, um gráfico da cotação, a gente também consegue ter um zoom, né, ver no último ano, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos aqui. Bem interessante aqui olhar, né, a evolução aí da cotação da VEG. Ele coloca algumas informações pra gente, né? Então, se eu tivesse investido R$1.000 na VEG há 10 anos atrás, hoje teria R$ 9.955,76, né? Então é uma valorização bem considerável aí da VEG em 10 anos, né? Então ele mostra aqui a rentabilidade, né? Num mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E aqui para baixo a gente consegue ver aí indicadores fundamentalistas da VEG, né? Por exemplo, PL, o preço sobre receita, P sobre VP, dividend yield, né? Payout, a margem líquida, margem bruta. Então a gente consegue ter acesso aí a dezenas de informações extremamente importantes para a nossa análise aqui. Ele também mostra para a gente esses indicadores aqui em formato de histórico, né? Então a gente consegue comparar aqui o atual, como que era em 2022, 21, 20. Aqui a gente está vendo uma visão de 5 anos, mas a gente também pode colocar uma visão aí de 10 anos, né? É legal esse quadrinho aqui, né? Ele faz um checklist do investidor buy and hold, né? Da VEG, né? Então ele vai marcando aqui quando a empresa atinge, né, a expectativa, né? Então a empresa com mais de 5 anos de bolsa, a VEG a empresa com lucro nos 20 últimos trimestres, ou seja, nos últimos 5 anos, tá ok. A empresa possui ROI acima de 10%, tá ok. Apresentou crescimento da receita nos últimos 5 anos, também ok. Possui liquidez diária acima de 2 milhões, tá ok também. Empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal, ok. E a empresa pagou mais de 5% de dividendos no ano nos últimos 5 anos. Ó, nesse ponto aqui a VEG não tá ok, ou seja, em algum ano que ela deixou de pagar ou pagou menos do que 5%, né? Mas então é interessante, né, ver esse tipo de ranking aqui, né? Você bate o olho e já consegue enxergar ali, né, o que essa empresa aí consegue entregar, né? Também aqui nós temos as informações, né, de histórico de dividendos, né? Então ele mostra o dividend yield atual, o dividend yield médio dos últimos 5 anos, né? Então a gente consegue ver aqui tanto a porcentagem quanto os valores também de dividendos pagos aqui no gráfico, né? E também em tabela aqui quanto que ele pagou. Ele tem um quadrinho aqui que ele faz um comparativo aqui das ações, né? Aqui uma comparação básica, né? Por exemplo, comparando a VEG com a Schultz. Então ele coloca lá alguns indicadores básicos aqui e marca uma estrelinha aqui no que ele considera que tem o melhor indicador, né? Olhando a comparação entre esses dois aqui. Faz também uma comparação da VEG, né, com alguns principais índices, né? Então a gente pode comparar, por exemplo, a VEG com o Ibovespa, pode colocar aqui na comparação aqui o CDI, o IPCA, o índice de small caps, o IFIX, o IDIV e o IVVB11 aqui, né? Então a gente consegue colocar no gráfico aqui e fazer a comparação, né, do desempenho da VEG frente a todos esses indicadores ali que estão selecionados, né?
É bem interessante essa análise. Aqui também ele mostra uma breve descrição, né, sobre a empresa, né, fala um pouco sobre a história, algumas informações complementares aí, alguns dados importantes da empresa, né, o CNPJ, ano de estreia na bolsa, quantidade de funcionários, o ano de fundação. Então tem bastante informação interessante aqui sobre a empresa, né. Também aqui a gente consegue ver a receita e os lucros que a empresa tem, né, a VEG. Então aqui a gente consegue ver que ela vem numa crescente de receita e também numa crescente de lucros, né, uma informação bem importante. Comparativo de lucro com cotação, né, então consegue comparar aqui então, né, como que a cotação da empresa se comporta, né, à medida que o lucro dela está subindo, né, como que a cotação está se comportando, é bem interessante. Também os resultados, evolução do patrimônio, né, da VEG, balanço patrimonial e também aqui embaixo o que os usuários, né, estão discutindo aqui sobre esse ativo aqui. Então aqui um overview bem básico aqui do que o Investidor 10 entrega para a gente aqui, mas é um site bem interessante aí, é um site que eu uso bastante nas minhas análises. E por último, mas não menos importante, o número 5 da nossa lista é o site Mais Retorno. O Mais Retorno oferece, assim como os outros que a gente já viu aqui na nossa lista hoje, uma série de indicadores dos ativos. Mas o que eu mais gosto nesse site é a ferramenta de comparador que ele oferece para a gente. Então eu acho que essa ferramenta aqui, o comparador dele é um grande diferencial, porque a gente consegue comparar aqui tanto fundos, ações, títulos públicos, investimentos em renda fixa. Então a gente consegue colocar esse comparativo, todos eles no mesmo plano aqui, para ter uma visão bem interessante sobre eles. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, a Vale, né? Vamos colocar aqui alguns ativos aqui em comparação. Eu quero comparar a Vale, por exemplo, aqui com a Gerdau, vamos colocar assim, né? Ele já coloca aqui para mim, né, o gráfico de rentabilidade, né? Eu posso aqui comparar, por exemplo, com o CDI, um comparativo aqui, o Vale aqui em verde, né? A Gerdau em vermelho, né? E o CDI aqui, essa linha em verde aqui, né? Então a gente consegue comparar aqui a rentabilidade, né, de cada um desses ativos aqui, tudo no mesmo gráfico e no mesmo plano, né? Então eu consigo colocar essa comparação aqui, por exemplo, em 1 ano, em 2 anos e também num período personalizado aqui que eu coloco, né? Então aqui eu vou colocar aqui o filtro ótimo, né, que ele deixa como padrão aqui, que é o maior período em que todos os ativos têm esse histórico, né, para comparação. Mas uma comparação bem interessante que eu acho aqui, né, é que, por exemplo, eu posso adicionar uma comparação com uma renda fixa específica. Então vamos supor lá que, por exemplo, eu invisto, né, num CDB de 110% do CDI. Então eu consigo colocar esse CDB de 110% do CDI aqui diretamente na minha comparação. Então a gente nota, por exemplo, que eu tenho aqui o gráfico do CDI, né, que é esse gráfico em verde, e tem o gráfico aqui do 110% do CDI, que anda um pouquinho acima. Então eu posso até tirar da minha visualização aqui. Então eu consigo comparar, por exemplo, vamos supor aqui que eu quero comparar, né, o meu investimento na Gerdau com o investimento que seria lá, a rentabilidade do meu investimento na renda fixa 110% do CDI ao longo do tempo, né? Então ele consegue me dar essa visualização aqui de uma forma bem interessante. Então acho que é bem legal essa ferramenta aqui do comparador que o Mais Retorno oferece para a gente aqui. Aqui, para quem é assinante do site, né, ele permite que você faça, por exemplo, uma simulação dos rendimentos, né? Então você coloca aqui o valor que você está aplicando em cada um desses ativos, né, a data de entrada e a data de saída, e ele já vai te calcular ali qual foi o rendimento, né, fazer a simulação de qual foi o rendimento ali com essa aplicação que você está fazendo. É também bem interessante aqui esse tipo de análise, né? Então ele mostra aqui agora em formato de tabela, né, a rentabilidade histórica de cada um dos ativos que estão lá no comparativo, consistência, índice de Sharpe, volatilidade, gráfico de correlação, gráfico de risco e retorno. Então, assim, tem uma série de informações muito interessantes aqui que esse site pode trazer para a gente aqui. Acho bem legal mesmo utilizar ele, principalmente essa ferramenta de comparação aqui. Eu acho bem legal. É importante ressaltar que você não precisa escolher apenas um desse site e muito menos utilizar todos eles para realizar suas análises. Na sua essência, eles apresentam as mesmas informações com algumas visões e formas de apresentação um pouco diferentes, além de algumas diferenças também no tempo de atualização
automatização, que a gente tem que ficar bem ligado com relação a isso. Você escolhe aquele ou aqueles que mais te agradam e que você tem mais facilidade para encontrar o que você precisa, de uma forma mais simples e direta. Só para lembrar, nenhum ativo citado aqui é uma recomendação de investimentos. Eles foram escolhidos apenas para fins didáticos. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, me diga aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, investe aqui no like, se inscreva no canal para ver mais conteúdos como esses. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, cultivem riquezas!